louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagra tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite, segundo culto deste domingo. O primeiro aconteceu às 9h30 da manhã, tivemos o primeiro culto. Mas todo primeiro domingo nós temos 2 cultos, e seguido de um almoço, né, para quem veio no culto da manhã. Então, muito bom poder separar esse dia para cultuarmos ao nosso Deus. Então, sejam bem-vindos, que seja uma noite de adoração, de aprendizado, de crescimento na presença do Senhor. Essa música inicial que nós tivemos proporcionou a você a oportunidade de você já estar falando com Deus em oração. E eu quero ainda conduzir um momento. Pela manhã eu conduzi esse mesmo momento. A gente fazer uma oração só como igreja. E até a mesma pessoa pode, mais de uma vez, usar uma ou 2 frases, sempre lembrando da família, né? Aliás, de manhã eu falei da família e do país, porque a família acaba afetando a nação e a nação também acaba trazendo algum tipo de consequência para a família. Então eu queria incluir o Brasil nesse momento de oração. Orar pelos pais, pelos filhos, pelos casais, orar pelas crianças, orar pelas finanças da família, orar pelo diálogo, pelo relacionamento dentro de casa, orar pela família de modo geral. E além de orar pela família, orar pelo país. Esse momento turbulento que a nossa nação está vivendo, nós precisamos aprender a colocar o nosso país nas mãos de Deus. Acredito, inclusive, piamente, que tem pelo menos uns 5 ou 6 anos que a igreja brasileira tem clamado pelo Brasil. Por isso, muita coisa que tem vindo à tona, a gente sabe muito bem que é resposta também do clamor da igreja por um país mais justo, por um país mais limpo, por um país que realmente possa entrar nos trilhos, e eu creio que quem vai fazer isso não são os governantes, mas é o nosso Deus. E eu creio que isso já está acontecendo. O promotor desse caso aí da Lava Jato falou, né, ele é um homem de Deus, falou no Congresso CEPAL, por um período lá, nós estávamos lá, alguns 5 casais da igreja em Águas de Lindóia. A gente sabe o que está por trás de todo esse processo, né? E eu não participei do seminário dele porque eu tinha umas outras alternativas e o dele, o salão lotou muito rápido, mas gente da nossa igreja participou e ele falou como é que está essa nação. E tem muita coisa que não veio à tona ainda, mas que mostra o caráter, mostra a cara desse nosso país, né? Então vamos orar ao Senhor, amém? Eu vou fazer a primeira frase, introduzir, e depois eu fecho. Pode até ser que eu intervenha aí no meio da oração, mas não se fique intimidado se 2 pessoas começarem a orar juntas essa frase. Termine a frase, não interrompa não, né? Eu posso até não entender estando aqui, mas Deus vai ouvir a oração de cada um, ok? Oremos. Pai, nós queremos entregar esta noite nas Tuas mãos, e o nosso desejo é que todas as famílias da igreja e outras famílias que não são da igreja possam ser grandemente abençoadas por Ti a partir deste mês que nós tratamos deste tema, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, ó Deus. Aleluia. Amém. Aleluia.
Amém. 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 Aleluia. Amém. Nós lembramos também, Pai, dos relacionamentos conjugais. Restaura, Senhor, fortaleça, abençoe cada marido, cada esposa, que haja paz nos relacionamentos conjugais. Senhor, nós queremos entregar esse tempo de oração, clamando ainda, mais uma vez, pela nação brasileira, pelo poder judiciário, pelo poder legislativo, pelo poder executivo, pela imprensa deste país. Ó Deus, que o Senhor, que é o Rei dos Reis, aquele que assenta no alto e sublime trono, possa de fato governar esta nação. E que, ó Deus, as autoridades constituídas, que são constituídas em última análise pelo Senhor mesmo, porque é o Senhor que põe reis e tira reis, que essas autoridades, ó Deus, sejam acima de tudo protegidas pelo Senhor quando fazem o bem, mas punidas também pelo Senhor quando fazem o mal, e que haja justiça nesse país, e que aquelas pessoas de bem que estão tentando, ó Deus, fazer alguma coisa com a intenção correta, com a motivação correta, e só quem sabe analisar a intenção e a motivação é o Senhor, porque o Senhor sonda as mentes e sonda também os corações. Que o Senhor possa dar para essas pessoas a coragem necessária, a proteção também necessária, para que elas continuem exercendo o papel com determinação e também, ó Deus, com segurança e com esse espírito de justiça, para que essa nação viva momentos melhores, seja visitada mesmo, ó Deus, pelo Senhor. Quero te pedir que o Senhor derrame graça sobre as igrejas, todas elas, para que elas também cumpram o seu papel, para que essas igrejas plantadas nos diversos lugares possam exercer um ministério relevante de transmissão da palavra que sara, da palavra que sustenta, da palavra que protege, da palavra que salva o coração e a alma. Que o Senhor possa abençoar as igrejas. Nós te entregamos esse tempo e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar a Maria Tereza para vir aqui. Ela tem um testemunho para dar e nós vamos, junto com ela, orar ao Senhor por uma bênção que ela recebeu e quer abrir o coração e dizer para a igreja, né? Eu já sei porque ela me tinha me dito antes, né? Agora veio para contar a vitória. Que Deus abençoe. Boa noite. É o seguinte, vamos ver se eu não começo a chorar, mas eu não vou começar. A minha filha no dia 12 teve 3 AVCs, ela está ali sentada agora. A gente passou por uma situação muito difícil, mas Deus nos conseguiu, salvou ela. Graças a Deus ela está sem sequela nenhuma. Então, sempre no neurológico eu falava, Senhor, me leva, mas não leva a minha filha. Então, Deus não levou nem eu nem ela, graças a Deus. Ela está ali com o bebezinho dela. Foram 3 AVCs na artéria, dessecou a artéria vertebral e um no tálamo. Aí foi 3 AVCs seguidos, mas tá lá, tá bem? Era isso que eu queria falar para todos, viu? Amém. Amém.
Não, fica aqui, fica aqui. Vem cá, Naia, vamos orar agradecendo a Deus. A gente ora pedindo, vamos orar agradecendo, né? Eu gostaria que a dona Isaura viesse aqui e fizesse essa oração. Vamos louvar a Deus por esta vitória, né, que essa família recebeu, de não ter ficado sequela, de ter sido poupada, né, de algo assim. Sem falar, sem nada. Ah, amém. 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 Você pode ficar em pé? Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, nós estamos aqui com os nossos corações agradecidos a Ti, Senhor, pela bênção que a Tereza e a Naia recebeu. Pai, nós sabemos que foi a Tua mão poderosa, Pai, que pôde acudir, ó Deus, àquele AVC, que pôde, ó Deus, estancar aquela situação, meu Deus, e elas estão aqui agradecendo ao Senhor por esta bênção maravilhosa que o Senhor deu a elas, Pai. Pai, Tu sabes, Tu conheces a vida da Tereza, Pai. Toma ela, Pai, nas Tuas mãos. Toma o Marcos, Senhor. Ó Deus, transforma a vida do Marcos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que estas vidas, Pai, possam estar na Tua presença cada dia, cada momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta bênção que elas receberam. Eu entrego, Pai, esta família, Pai, no Teu altar. Essas crianças, Pai, da Naia, que o Senhor possa estar abençoando a estas crianças, Pai. Toma, Senhor, o seu esposo, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem sentar. Que bom. Nós vamos ainda orar ao Senhor pelos aniversariantes da semana, do dia, que é outro momento de gratidão que a gente tem, né? Por tudo aquilo que Deus tem feito. Nós não vamos citar nomes, alguns fizeram aniversário durante a semana, tem aniversariante até hoje. Queria pedir que o presbítero Daniel viesse aqui e orasse, agradecendo a Deus por outras vitórias, mas aniversário de casamento, aniversário, né, de nascimento, que nós possamos aprender a agradecer por cada dia que Deus nos dá, né? Vamos orar junto com o presbítero Daniel. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos dado, Pai, a alegria de te servir. Obrigado, Pai, por cada aniversariante, Pai, pelas pessoas que comemoram nessa data, mais um ano de vida. Pai, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, guardando, protegendo, dando-nos, ó Deus, a oportunidade de desfrutar dias com o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia a ser agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E aquelas pessoas que estão aniversariando, a graça que o Senhor tem dado de conceder mais um ano de vida, continue aguardando e abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Deu saudade aqui do pastor Naamã quando esteve aqui. Ele pôs a igreja para repetir duas frases, e nós acrescentamos a terceira por sermos goianos, né? Vocês lembram que frase que é? Vamos juntos? Então vamos ensinar para quem não sabe. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais da conta. Essa parte é do goiano. Graças a Deus, né, por tudo que Ele nos dá. Nós vamos soltar o ISEC Notícias, depois a gente volta para consagrar as nossas contribuições e o Ministério de Música nos conduzir. Olá, está no ar o ISEC Notícias. No dia 11 de junho, domingo, às 19 horas, teremos um culto especial de envio do missionário Pastor Mário Júnior e família. Venha prestigiá-los. Atenção casais casados e noivos. No dia dos namorados, você já tem um compromisso. A ISEC promoverá um jantar romântico. Será dia 12 de junho, às 20 horas no anexo.
por apenas R$ 60 por pessoa. Para participar, se inscreva na secretaria. Para retirar os convites, pode ser na secretaria ou no final do culto com o casal Jean e Renata. Você que é jovem, reserve o feriado de Corpus Christi, dia 16, sexta à noite, e dia 17, durante todo o sábado, para a nossa conferência com o tema A Visão de Mundo pela Ótica de Cristo. Teremos como preletor o pastor Glauco Pereira do CTCEB. Por apenas R$ 40, você também terá direito a vários seminários com outros preletores. Corra e garanta sua vaga com a liderança do ministério. O encontro de casais no Ecológico Ville Resort e Spa em Caldas Novas será entre os dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. As vagas são limitadas. É possível dividir o valor da inscrição até o encontro. Procure o Ministério de Famílias e confirme sua participação. O ISEC Notícias estará disponível nas redes sociais, no site da igreja e no aplicativo. Até a próxima! Nós temos duas saídas da igreja, né? Ali para o estacionamento e ali para a parte da rua. E aí as pessoas às vezes não sabem a quem procurar. Então, o casal que foi referido aqui na notícia sobre o Dia dos Namorados é a Renata e o seu esposo Jean. E ela vai estar após o culto. Hoje ele não veio, ele está viajando. Então, ela vai estar após o culto disponível para passar o ingresso do jantar dos namorados. Eu sei que lá em casa o pessoal estava comentando sobre o preço, e se for tentar, casal de namorado, né, tentar olhar preço aí, é 150, 180, 200, né? E nós vai ser uma noitinha legal. Sei que vocês vão gostar se estiverem aqui conosco. E dia 12, porque é o dia mesmo, é uma segunda-feira, a gente começa a segunda-feira borocrochô, né? Nós vamos escolher o dia e vamos estar aqui segunda-feira à noite para esse jantar legal que está sendo preparado com muito carinho. Sobre o culto do pastor Mário Júnior de Envio, ele teve no culto da manhã hoje. Eu até dei a palavra para ele. Mas ele disse, pastor, à noite eu não preciso falar, porque o que eu pretendo falar no domingo que vem já engloba tudo. Então, domingo que vem, à noite, eu queria toda a igreja aqui. O Mário Júnior, a esposa e os 3 filhos estarão dia 18. Eles vão em 2 etapas. A Lica, com a menininha, vai 10 dias depois, indo para a África de mudança, né? E aí, domingo que vem, vai ser mais do que um culto para a gente apenas ouvir o projeto dele. Nós estamos chamando de culto de envio, não é? Ele até hoje, a palavra que ele usou foi, eu vou levar a ISEC comigo. Não é? A Igreja Cristã Evangélica de Campinas vai estar na África juntamente comigo. Então, domingo que vem, a gente vai fazer o culto, o Mário Júnior vai pregar e nós vamos enviá-los como igreja, orar por eles para a África. Eles visitaram grupos pequenos. O sustento deles ainda está sendo levantado e com certeza a nossa igreja vai participar, já está definido isso. Mas eles terão despesas iniciais chegando lá, com aqueles objetos da casa que eles precisam comprar, não é? Além da viagem, ele conseguiu a viagem dele e dos 2 meninos por milhas. A da Lica e da menina, eles pagaram, mas chegando lá, eles têm que montar a casa, né? E ele está com um orçamento, eu achei o orçamento bem modesto, mas ele é o suficiente para ele poder comprar o que precisa inicialmente, que é de mais ou menos R$6.000. Traduzido na nossa moeda, R$6.000. Aí o que eu conversei já com alguns líderes, falei com a Noma essa semana, falei com alguns líderes Cabelinha, é que nós queremos no culto de domingo que vem fazer uma espécie de envio e abençoá-los com uma oferta. Ao invés do constrangimento de tirar uma oferta junto com eles, na frente deles, o que eu estou pedindo é para os grupos pequenos levantarem uma oferta, não fiquem constrangidos, nosso grupo, o pessoal é humilde, vai ser pouquinho, vai ser, não, o nosso grupo deu mais, deu menos. Eu acho que na soma de todo mundo, concordam comigo? Se cada um puser no envelope o que foi possível conseguir dentro do grupo, sabe, sem estresse, mas coisa com carinho, com amor, aquilo que for conseguido dentro do grupo, somado com todos os grupos, nós iremos entregar os envelopes para o Mário Júnior, certo? O Ministério de Mulheres vai entregar um outro para a Lica, simbólico, né? Como se nós estivéssemos abençoando
como igreja, a família como um todo. E o Ministério Infantil fará a mesma coisa com as crianças, os filhos do casal, certinho? Então, inclusive você que é pai, ensine o seu filho a ser um missionário, né? Desde cedo. Então dê para o seu filho lá R$5, R$2, R$10, sei lá, para que ele oferte lá no Ministério Infantil com essa finalidade, né? Então ele vai dar a oferta sabendo que é para uma família de missionários. Combinado? Podemos fazer assim? Aí vai ser um culto, se Deus quiser, animado, legal, emocionante. E a nossa igreja fazendo missões lá na África, né? Isso é muito bom, isso é bênção de Deus, poder pegar o evangelho em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo. Eu queria orar pelas contribuições que nós vamos ter. Na primeira música do ministério, você vai trazer suas contribuições. Hoje, a gente está tirando a oferta das cestas básicas. Para quem não se lembra, todo primeiro domingo a gente tira, né? A igreja nossa faz cerca de 60 cestas todo mês. Então, esse envelope chamado Ação Social significa oferta para cesta básica. Você tem envelope, às vezes, missionário, se não tiver aqui, tem lá fora, que é para missões. E você tem o envelope de dízimo, não é? Eu sei que nós estamos vivendo um momento em que muita gente está falando em crise. E eu estava dizendo hoje pela manhã que é interessante, porque se você não paga a CELG, ela vai cortar a sua energia. Se você não paga a Saniago, ela vai cortar a sua água. Se você não paga a prestação do seu carro, você vai ser protestado. Se você não paga do lote, vai para dívida ativa, ou você vai perder o seu lote. E assim por diante. Aí você diz assim, então eu vou cortar a minha contribuição para com a igreja, porque essa não tem consequência, né? Tem consequência sim, o missionário vai ter dificuldade, o sustento dos obreiros vai ter dificuldade, a manutenção da casa de Deus vai ter dificuldade. Mas eu não creio muito que vai ter dificuldade por um único motivo. Deus é o dono da prata e do ouro, não é? E Ele nunca deixou faltar e nem vai deixar. Só que Ele quer me usar, Ele quer usar você. Ele é fiel para comigo, Ele quer que eu seja fiel para com Ele também. Eu quero convidar o Alexandre para vir aqui orar. Eu cada dia estou querendo chamar uma pessoa. Eu estou escolhendo de acordo com a afinidade, mas eu pergunto antes, pode chamar, Alexandre? Pode. Eu tenho andado com o Alexandre e vou tomar a liberdade de dar um testemunho que ele tem dado para mim, né? A gente faz uma caminhadinha lá onde nós moramos. E aí ele estava dizendo o seguinte, pastor, tenho vivido do ponto de vista de empresa, no meio da crise, 5 meses aí, melhores dos últimos 5 anos, né? Porque Deus tem abençoado. Então é muito bom a gente saber que Deus nos abençoa em toda e qualquer situação. Então vale a pena servir ao Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, quero, meu Senhor, diante da igreja de Jesus, meu Deus, te agradecer pela sua oportunidade, meu Deus. Oportunidade de estar no templo do Senhor, meu Deus, nesse lugar confortável, meu Deus. Sabemos que a graça manetedora do Senhor tem nos renovado a cada manhã. Eu quero, meu Deus, te pedir para que o Senhor possa abençoar cada dizimista dessa igreja, meu Deus, cada ofertante, meu Deus. Que tudo que for depositado aqui nesse altar, meu Deus, seja simplesmente para a edificação do seu reino. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e quem puder, enquanto cantamos a primeira música, pode vir à frente, adorar ao Senhor com a sua contribuição. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz
encheremos toda a terra, todo o céu. Brilhe nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Deixa a sua voz, declare. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz. Deixa a sua voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor. Deixa esse lugar com a sua adoração nessa noite, meu irmão. Abra o seu coração na presença de Deus. Toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem erguer as suas mãos e dizer aleluia, 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 aleluia mais uma vez. Erga a sua voz e diga aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia. Erga suas mãos mais uma vez para o céu, feche os seus olhos e adore ao Senhor. Enche esse lugar com a sua adoração, meu irmão, nesta noite. Enche este lugar, Pai, também com a tua presença, Deus. Nós queremos mesmo te louvar, ó Deus, em onde estivermos, ó Pai, que sejamos, ó Deus, um canal, ó Pai, para esta geração, para este mundo, ó Deus. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos erguer as nossas mãos para declarar a tua santidade, a tua grandeza, a tua força, o teu poder, Pai. Deus, como é bom, ó Deus, nos reunirmos aqui para render louvores ao teu nome, para cantar, ó Deus, canções que falam aos nossos corações. Mas nós queremos, ó Deus, ser adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Queremos ter adoração como nosso estilo de vida, Pai. Que sejamos conhecidos, ó Deus, lá fora como adoradores, como um povo que se prostra diante do Senhor, que se humilha na tua presença. Como, ó Deus, como é bom poder testemunhar o carinho, o cuidado do Senhor, a misericórdia, a graça do Senhor, que é derramada sobre nós a cada manhã, que é renovada sobre as nossas vidas.
Ó Deus, como é gostoso poder testemunhar aqui, ó Deus, o milagre do Senhor, ó Pai, na vida dos teus servos. Testemunho, ó Deus, que acabamos de ouvir aqui, ó Deus, o Senhor poupou, ó Deus, a vida da nossa irmã, ó Deus, da nossa amiga, Senhor, de jornada, de caminhada. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus que opera milagres, que opera maravilhas, transforma corações, que modifica o pensamento, ó Deus, que derruba muralhas, que quebranta os corações endurecidos. Ó Deus, e nesta noite nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele faça tudo isso nas nossas vidas e faça ainda muito mais. Em nome de Jesus, que nós possamos encher mesmo este lugar, ó Deus, com adoração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, igreja, amém? Descanso em Ti. Vamos com as palmas. Eu descanso em Ti, em meio à tempestade, confiarei. Confie no Senhor, igreja. Eu espero em Ti, eu espero em Ti, e mesmo em meio às ondas não temerei. A minha vida vou viver todos os dias pra Te amar, e mesmo em tribulações encontro forças pra adorar. A minha fé firmada está no que, igreja? No que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Corro pra Ti, Jesus, eu danço pra Ti, Jesus, e não importa o que aconteça, confiarei na Tua palavra. Eu corro pra Ti, Jesus, eu danço pra Ti, Jesus, eu sei que nada vai me separar. Nada vai me separar de Ti. A minha vida vou viver todos os dias pra Te amar, e mesmo em tribulações encontro forças pra adorar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra Ti, Jesus. Pode dançar, irmão. Eu danço pra Ti, Jesus. Não importa o que aconteça, confiarei na Tua palavra. Eu corro pra Ti, Jesus, eu danço pra Ti, Jesus. Eu sei que nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar de Ti. E as povos? A minha vida vou viver, a minha vida vou viver todos os dias pra Te amar, e mesmo em tribulações encontro forças pra adorar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro
pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. Eu sei que nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar de ti. Aleluia! Que nada nos separe do amor de Jesus. Que nada nos separe, Pai, do teu amor, da tua graça. Nós queremos viver para a tua glória, para o teu louvor, aleluia. PV, diminui o teclado um pouquinho aqui no meu ouvido, por favor. Vai ficando velho, irmão, é um problema. Labirintite, esses negócios, vai atacando. Aleluia. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus e declara: vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Aleluia! Glória a Deus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos nova criatura em Cristo. Todo escrito de dívida foi pago por um preço muito alto. E é por isso que nós podemos nos ajuntar aqui para bendizer o nome do Senhor com liberdade, com alegria, com sinceridade nos nossos corações, amém? A
A gente está desfrutando um pouquinho da presença do André e da Célia hoje, né? Matando a saudade. De manhã eu falei, né? Eles estão morando em outra cidade, para quem não sabe. Estão morando na cidade que foi escolhida para a Célia, né? Sorriso. A Célia é só Sorriso, né? Então eles estão morando no Mato Grosso e Deus tem usado eles ali. Eles já estão fazendo parte de um ministério lá, estão ajudando, estão liderando. E sempre que eles vêm aqui, a gente desfruta um pouquinho da presença deles, né? Deus os abençoe em todos os projetos, amém? Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Mais uma vez, que você possa falar com o Senhor nesse momento. Senhor, cumpra-se, Pai, na minha vida o teu querer. Faça essa oração, meu irmão, em nome de Jesus.
Pai, o Teu querer nas nossas vidas, ó Deus. Queremos ser submissos a Ti, Pai, a Tua vontade. Queremos obedecer, ó Deus, o Teu chamado, Senhor. Queremos ser fiéis a Ti, Jesus. Queremos honrar o Senhor com as nossas vidas, com o que temos, com o que somos, e com aquilo que Tu és nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Amém. De vez em quando dá essa falha de conexão aqui. Hoje de manhã funcionou normal, né? Agora sim. Para mim aqui deu. Beleza. Lá atrás já saiu. Ok, meus queridos. Hoje, primeiro domingo do mês, a gente vai fechar o nosso mês da família. Começamos no primeiro domingo de maio e vamos terminar hoje, primeiro domingo de junho, né? O tema deste ano, então, foi famílias irresistíveis. E o que nós vimos até aqui? Eu queria repassar cada domingo para a gente pegar o fio da meada para a conclusão hoje. Nós tivemos um domingo em que nós falamos que famílias irresistíveis confiam sempre em Deus. Deus é o nosso Pai, e como Pai nosso, né, e nós aprendemos muito bem sobre o Pai nosso, a Bíblia diz que Jesus autoriza os discípulos e, consequentemente, você e eu, a chamarmos Deus de Pai. Em Cristo Jesus, todos nós somos filhos de Deus. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Cristo, Deus é o nosso Pai. Nós vimos na segunda mensagem que famílias irresistíveis vivem sem ansiedade. E na ocasião a gente mostrou que não é fácil viver sem ansiedade, não é? É um pecado difícil de vencer. Porque como seres limitados que somos, a gente tem medo do futuro, tem medo da doença, tem medo de uma série de coisas e por isso às vezes a ansiedade toma conta do nosso coração. Mas nós aprendemos que a ansiedade é pecado, porque o mandamento de Jesus no Sermão da Montanha é claro, não andeis ansiosos. Nós aprendemos que a ansiedade é inútil, a ansiedade não vai mudar o quadro. Não adianta você ser ansioso pensando que com isso você vai poder acrescentar um dia a mais na sua vida, vai poder mudar algum quadro na sua história, porque não muda, não é? A ansiedade não te ajuda em absolutamente nada, pelo contrário, atrapalha, pode até antecipar certas situações ruins. E terceiro, a ansiedade é desastrosa,
porque ela faz mal para quem sofre e faz mal para as pessoas que estão ao lado de quem é ansioso. Quantas pessoas aí que estão tomando remédios por causa da ansiedade, remédios de tarja preta, remédios sérios, porque são pessoas que não conseguem lidar com este mal terrível que é a ansiedade. E nós aprendemos então que é desastrosa. Mas no sermão seguinte, nós aprendemos que dá para viver sem ansiedade. E o Senhor Jesus aponta alguns rumos para nós vivermos sem ansiedade. E quais são os rumos que Jesus aponta no Sermão da Montanha? Ele diz o seguinte: olhai para os lírios dos campos. Ou seja, tenha uma visão contemplativa da vida. Será que você não consegue perceber que Deus cuida dos animais, Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, e que você vale muito mais do que todas essas coisas? Portanto, não andeis ansiosos. Segundo, nós descobrimos que Deus conhece tudo o que nós precisamos. Talvez você senta no banco da igreja e nem a pessoa mais próxima de você sabe o que está se passando no seu coração, qual é a necessidade que você tem, mas o texto bíblico diz: o Pai Celeste sabe de todas elas. Conhece você em todos os aspectos da sua vida. Por isso, dá para vencer a ansiedade. Terceiro lugar, dá para vencer a ansiedade buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas, essas coisas vos serão acrescentadas, não é? O grande problema é quais são as nossas prioridades. Nós valorizamos o temporal em detrimento do eterno. Nós valorizamos muito mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus significa, em outras palavras, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todos os aspectos. E as demais coisas necessárias para a nossa vida serão dadas. A Bíblia diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. E o quarto segredo para vencer a ansiedade é: viva um dia de cada vez. Eu até usei a ilustração da ampulheta, que tem aquele canalzinho pequenininho, né? E lá só vai passar um pouquinho de areia, né? Por aquele canal, para poder sair a areia da parte de cima para a parte inferior, e simbolizando exatamente isso. Viva um dia de cada vez. Não permita de modo algum, né, que o problema de amanhã venha te afetar hoje. Cada dia tem seus próprios desafios. Depois nós pregamos a respeito, e isso já foi domingo passado: famílias irresistíveis constroem os seus lares sobre a rocha. E eu gastei um tempinho explicando a importância da base. E numa construção, nós sabemos o quanto a base é importante. Mas a gente, quando está construindo, né, eu estou olhando ali para o Reginaldo, eu estive lá na obra, né, Reginaldo, que você está fazendo, e foi um tempinho grande, mandando dinheiro para dentro do buraco, né? Um prédio de 3 pavimentos, 3. Imagina quanta estrutura tinha que ir lá para baixo da terra, né? E eu fui lá no terreno ainda sendo preparado para isso. Aí a gente fica feliz quando a alvenaria começa. Mas para que essa parede, para que essa alvenaria se mantenha, né, é tão importante o alicerce. Tem muita gente que diz assim: eu não sei por que a minha família está desse jeito. Mas quanto tempo você tem gasto investindo na base, no alicerce da sua vida pessoal, na base e no alicerce da sua família, né? O Senhor fala sobre construir a casa sobre uma rocha. E a rocha é Jesus. A Bíblia depois chama Jesus de rocha, não é? E construir a casa sobre a rocha significa ouvir e praticar a palavra do Senhor, como termina o Sermão da Montanha. Aqueles que ouvem e praticam essas minhas palavras é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, hoje, meus queridos, a gente quer responder uma pergunta, porque o mês da família termina aqui, né? Hoje é o segundo culto do dia e nós vamos terminar o mês da família hoje, agora. Mas a família continua, não é? E ela não sobrevive apenas de mês de maio em mês de maio. Ela sobrevive da sua
relação e da sua vida diária. Como é que essas famílias irresistíveis devem viver, tocar a vida? É claro que quando a gente falou que esse tema iria abordar aspectos do Sermão da Montanha, não havia ilusão de que nós iríamos aprofundar no Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, com apenas 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, tem mensagem para anos. Porque ali se aborda temas muito práticos e muito importantes para a vida cristã pessoal, para a vida familiar, para minhas relações sociais. Está tudo ali. Ética cristã não se constrói sem o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ensina como é que você deve até dar esmola. Como é que você deve lidar com situações difíceis da vida, como a ansiedade. O Sermão da Montanha mostra quais são as características do cidadão do reino. Então o Sermão da Montanha é muito amplo, não é? E eu sugiro que você leia sempre o Sermão da Montanha. Há quem diga que o Sermão da Montanha tem que ser lido, se não todos os meses, pelo menos 2, 3 vezes por ano. Você lê ele em 10 minutos, são 3 capítulos apenas. Mas como são capítulos ricos? E nós vamos hoje, para responder essa pergunta, como vivem as famílias irresistíveis, nós vamos dar 2 respostas. A primeira delas é: as famílias irresistíveis são aquelas que experimentam os princípios do reino no lar. Você pode repetir isso comigo? Eu falo a primeira parte, você fala a segunda. As famílias irresistíveis são aquelas que experimentam os princípios do reino no lar. Mais uma vez, as famílias irresistíveis são as famílias que experimentam os princípios do reino no lar. Vamos ler o versículo-chave para a gente ver que princípios são esses. Venha comigo também, eu quero a sua participação, verso 10 do capítulo 6, que está dentro da oração do Pai Nosso. Vamos? Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu já disse aqui, quando nós falamos do Pai Nosso, que a oração, a frase Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, ela não é uma oração que resolve por muito repeti-la, não é? Tem gente que diz assim: então eu vou fazer a oração do Pai Nosso 10 vezes hoje para Deus derramar aquela bênção que eu estou precisando. Negativo. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos místicos até com os textos da Bíblia. Tem gente que pensa que o Salmo 91 é desse jeito, não é? Ah, não, lá em casa, pastor, a Bíblia fica aberta no Salmo 91 e daí? Não é? Eu já contei a história da minha mãe que demorou muito tempo para largar as superstições dela. E tem gente que, mesmo convertendo, carrega consigo essas superstições. A oração dominical, preste atenção, ela não é mágica. A oração dominical, ela não é uma oração tipo mantra, que você fica repetindo o tempo todo e as suas repetições vão fazer a diferença. Ela não é um amuleto, nada disso. Então, o que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é uma oração modelo que Jesus nos ensinou a fazer, não é? Que reúne em si mesma, na própria oração, todos os elementos necessários para eu ter profunda comunhão com Deus. E quando eu tenho profunda comunhão com Deus e uso esses elementos da oração do Pai Nosso, a minha vida muda. E quando a minha vida muda, afeta também a vida da minha família. Entenderam? O que tem na oração do Pai Nosso? Vamos recordar? Eu não vou pregar sobre a oração do Pai Nosso hoje, é só a frase: venha o teu reino. Mas quais são os elementos que tem na oração do Pai Nosso que de fato intensificam a minha comunhão com Deus? Primeiro, eu tenho que aprender que Deus é meu Pai, não é? E eu preciso quebrar o paradigma de achar que Deus, se eu chamar Ele de Pai, é algo irreverente, como o judeu do Velho Testamento imaginava. Não é algo irreverente. Deus quer ter intimidade comigo. Ele é o meu Pai, não é? Depois nós temos outros elementos, como que eu vou citar alguns apenas, que são importantes nesse processo. O nome dele é santo. Cantar a santidade de Deus é coisa que os anjos cantam, os serafins cantam. Lá em Isaías 6 mostra um cenário do céu, onde Deus está sentado no alto e sublime trono, e os
Serafins cantavam 3 vezes santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. O que nós encontramos na oração do Pai Nosso é algo sobre o perdão. Deus me perdoa, né? E eu perdoo também o meu próximo. Então é no perdão que eu sou aceito perante Deus, e é na troca de perdão, e perdão é um mandamento de mutualidade, perdoai-vos uns aos outros. E como o perdão na vida da família é importante, não tem lugar onde é mais fácil ofender alguém do que no âmbito da família. Porque no âmbito da família você sabe aonde está a ferida, onde dói mais. E via de regra, principalmente entre os relacionamentos conjugais, você tem no bolso do colete, na manga da camisa, se você não usar colete, né? Ou paletó, você tem aquela agulhadazinha que na hora H, se você precisar, você vai usar, e você sabe, deixa, né? Deixa ele fazer isso comigo, que ele sabe, ou ela sabe. Porque você convivendo com a pessoa, você descobre onde dói mais. E se você quiser ofender, ninguém consegue ofender mais uma mulher do que o seu marido. Ninguém consegue ofender mais um marido do que a sua esposa. Mas como nós precisamos do perdão. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É na oração do Pai Nosso que nós vamos fazer a oração que está escrita aqui nesse versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E a grande pergunta é, como é que o reino de Deus pode vir sobre a sua vida? Como é que o reino de Deus pode vir sobre a minha vida? Olha a segunda parte do texto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o próprio versículo responde. O reino de Deus se estabelece quando há submissão à vontade dele. Não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Com isso, a submissão ao reino de Deus é uma forma de fazer com que o reino dele se estabeleça na minha vida. Não adianta eu fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se eu não entender que o reino de Deus só estabelece em minha vida no momento em que eu me submeto, em que eu obedeço, em que eu o reconheço como Senhor da minha vida. Só assim o reino de Deus vai se estabelecer. E a oração dominical ou do Pai Nosso fará sentido. Por isso, o reino de Deus, em sua vida pessoal e em sua família. O que é que isso significa? A rigor, o reino de Deus, preste atenção, isso é muito interessante. A rigor, a definição de reino de Deus não é outra senão domínio de Deus, senão reinado de Deus, ele como rei da sua vida, como sendo a realização da vontade divina. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Onde a vontade de Deus é acolhida, onde a vontade de Deus é feita, ali se estabeleceu ou se manifestou o reino de Deus. O reino de Deus já estabeleceu na sua vida, na vida da sua família. A vontade de Deus é acolhida na sua casa, a vontade de Deus é acolhida na sua vida. A primeira dimensão e manifestação do reino é esta. É o reino na minha própria vida. Essa é a primeira manifestação. É o reino na minha experiência pessoal. É claro que o reino de Deus, não vamos ver ali agora mesmo, ele é invisível. Mas à medida que ele se estabelece na minha vida, ele se torna visível através das minhas ações. Eu não vou esconder ele somente para mim. Não é? Portanto, quando a gente pensa nesta frase de Marcos 1, o reino de Deus está próximo, foi uma pregação de João Batista. João Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão, aos 30 anos de idade, primo de Jesus, não é? João Batista era precursor, ele preparava o caminho para a vinda do Messias. E qual era a pregação de João Batista como aquele que estava preparando o caminho para a vinda do Messias? Era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aí Jesus aparece, João Batista o batiza, ele começa o seu ministério público,
E aí Jesus prega, dizendo, é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus chegou com a vinda, com a encarnação do Emanuel, Deus conosco. O reino de Deus chegou com a vinda do Messias. É chegado o reino. Aí começam-se algumas perguntas, não é? Como é que este reino? Ele já chegou, Jesus é o rei que encarnou, o rei dos judeus, como ele foi crucificado, não foi assim? Quando ele nasceu, os magos vieram do Oriente e disseram, ou perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quando ele morreu, puseram no alto da cruz, esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então Jesus nasceu e morreu como rei, e quem diz isso é o evangelista Mateus. Contudo, foi feita aquela inscrição na cruz como chacota, não é? Porque o rei que não conseguiu salvar a si mesmo e morreu numa cruz, mas esse rei que morreu numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, não é? E ficou provado que ele reina. E ele reina de maneira tão extraordinária que depois de mais de 2000 anos que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele ainda continua como rei de um exército numeroso ao redor da face da terra. Qual é o outro líder que tem tanto seguidor? Mas não é porque Jesus, né, é como um homem inteligente, não. Jesus foi inteligente, sim, foi homem, sim, mas além de tudo, Jesus foi Deus, é Deus. E ele nasceu como rei, morreu como rei, e ele reina em nossos corações. Então o reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Mas aí Jesus diz assim, ore, quando vocês forem orar, dizendo, venha o teu reino. Ora, se venha o teu reino, o que isso significa? Que ele trouxe o reino para o nosso mundo interior? Sim. Aliás, não é? Lucas capítulo 17, que eu não transcrevi o texto, mas se você quiser anote para você ler em casa, versículos 20 e 21, eles perguntaram para Jesus sobre o reino. Aí Jesus, olha, vamos dizer, o reino está ali, está acolá, né? Ei-lo ali. Mas se eu dizer uma coisa para vocês, o reino não veio de forma aparente e visível, porque o reino de Deus está estabelecido dentro de vocês. E mais na frente, ele pega uma criança que estava sendo impedida de chegar até ele, e ele toma aquela criança e diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Você quer ser cidadão do reino? Transforme-se numa criança, né? Tem gente que quer sofisticar o evangelho. Tem gente que quer complicar o evangelho. Complicar a liturgia, a igreja. Eu estava vindo com a minha filha Mariana ali de casa, só nós dois, e conversando sobre igreja, né? E dizendo para ela exatamente isso. A tendência, graças a Deus, mundial, de você voltar para a igreja simples. Igreja simples. Você sabe o que significa igreja simples? Uma igreja que não é centralizada no líder, uma igreja que não é centralizada na agenda, evento atrás de evento, mas uma igreja que apenas canta, ora e edifica com a palavra e relaciona. Isso é a igreja que o Senhor projetou, igreja simples. Se relacionam uns com os outros, nos grupos pequenos, nas amizades que se estabelecem. Canta, adora, lê a Bíblia, aprende, não é? Isso é igreja simples. E o Senhor Jesus sempre optou pela simplicidade, e ele pega uma criança e diz, se você não tornar como uma pessoa humilde, igual uma criança, simples igual uma criança, não arrogante, né? Mas uma criança na sua ingenuidade, na sua simplicidade, na sua humildade, você não pode fazer parte do reino de Deus. Que coisa fantástica. Venha o teu reino, venha o teu reino. Significa, em outras palavras, Senhor, voluntariamente eu quero que o teu reino se estabeleça na minha vida. Senhor, voluntariamente eu quero que Jesus Cristo seja Senhor da minha vida. Segunda lição que nós aprendemos e princípio que nós aprendemos hoje. O reino de Deus é fator de esperança para a família. O que significa dizer que o reino de Deus é fator de esperança? Tá, preste atenção no raciocínio. Agora mesmo eu disse que João Batista pregou no futuro. O reino de Deus está próximo.
Aí Jesus chegou e disse: o reino de Deus já é chegado. Aí ele pega e diz para os discípulos: ore, dizendo assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Na verdade, parece uma contradição, não parece? Jesus disse que o reino é chegado, e agora ele está dizendo: vocês vão orar assim: venha o teu reino. Não tem uma contradição nisso? Na verdade, não. É porque o reino do Senhor chegou com Jesus, na primeira encarnação. Ou na primeira vinda, desculpe. Quando ele se encarnou. Mas o reino de Jesus será completado na segunda vinda. Entenderam? Aí o que isso traz para nós de conclusão? É que a oração venha o teu reino é uma oração que indica esperança. Nem tudo está pleno. Por mais que eu construa uma família na rocha, por mais que eu observe todas as coisas que a palavra de Deus me orienta, ainda assim, neste mundo, eu vou sofrer situações difíceis. Enfermidades podem vir para o meu lar, né? Conflitos podem existir, não é? Problemas na área da manutenção podem surgir, podem. Mas uma coisa não vai acontecer comigo nunca: eu não vou perder a esperança, porque o reino de Deus, que começou a ser estabelecido com a primeira vinda de Jesus, será completado com a segunda vinda. Por isso, a Bíblia nos ensina a orar pela volta de Jesus, sabia? Abrevia, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. A última oração da Bíblia em Apocalipse 22, último livro, último capítulo, a última oração é: aquele que dá testemunho dessas coisas, referindo-se a Jesus, diz: certamente venho sem demora. E a igreja, como se em coro, responde: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que o reino do Senhor venha, para que aquilo que é parcial seja completado. Eu quero que o reino do Senhor venha, para aquilo que seja provisório, torne-se eterno. Eu quero que o reino do Senhor seja plenamente estabelecido, plenamente instalado, e isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Esta oração me ensina a descansar na esperança e nas promessas do Senhor. De que um dia toda injustiça será varrida da face da terra. De que um dia toda dor será varrida da face da terra. De que um dia as famílias não vão mais derramar lágrimas, porque a Bíblia diz que as lágrimas serão enxugadas do rosto de cada um de nós. Um dia a morte já não vai mais existir, porque já vai ser totalmente vencida. Ela foi vencida na cruz do Calvário, mas ainda é uma inimiga e uma adversária. Mas naquele dia a Bíblia diz: não haverá nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram e tudo se fez novo. O reino de Deus está presente aqui na igreja. O reino de Deus está presente na sua vida e na minha vida. Mas o reino de Deus ainda vai se completar com a gloriosa volta de Jesus. Terceiro, famílias irresistíveis testemunham o reino para outras pessoas. Ou seja, uma dimensão da súplica seria assim: venha, Senhor, o teu reino para a família do meu vizinho. Venha, Senhor, o teu reino para a família do meu amigo. Venha, Senhor, o teu reino para a família com a qual eu convivo e trabalho. Sabe por quê? Porque assim como o reino de Deus pode chegar na minha vida pessoal e na minha família, eu quero que ele chegue na vida e na família de outras pessoas também. É importante isso. Cada discípulo de Jesus tem um chamado e um desafio para fazer outros discípulos. Por isso, famílias cristãs irresistíveis são aquelas que também discipulam e ganham outras famílias para Cristo. Olha, você seguir a Jesus não é um sinal único e definitivo de que algumas situações de tragédia não vão se estabelecer.
Mas, por outro lado, é igualmente verdadeiro que nós temos inúmeros, centenas e milhares de testemunhos de como Deus resgatou e restaurou a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Você crê nisso? Vale a pena levar o reino de Deus para outras casas, não é? Quantos maridos violentos, beberrões, que já se converteram e tornaram-se servos do Senhor, não é? Quantas esposas na mesma situação tornaram-se servas do Senhor, quantos lares restaurados, quantos filhos restaurados pela presença do reino de Deus na vida pessoal e na vida familiar de muitos. Por isso vale a pena compartilhar e ver essa dimensão da oração. Venha o teu reino, Senhor, sobre outras famílias também. Se nós estamos no reino da graça, no reino por graça, não podemos ser omissos. O que significa que você está aqui porque um dia Deus te resgatou e Ele usou alguém para te resgatar. Não é? Algumas pessoas dizem, perguntam, você veio para a igreja através de quem? Não é? Ah, não, eu já nasci na igreja. Então você veio através do seu pai e da sua mãe. Não é? Alguém te trouxe para a igreja. Não tem jeito de você estar na igreja sem que alguém tenha te trazido. O seu amigo, o seu vizinho, o seu colega, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, enfim. A graça de Deus te alcançou através de alguém. Não é? Através de alguém. Mas sabe o que Deus quer? É que a graça dele alcance outras pessoas através de você. Portanto, não seja omisso. Nós não podemos ser omissos diante de tamanha bênção que nós recebemos do Senhor. Por isso, fazer discípulos significa dizer que na casa de Deus ainda há lugar. E não estou dizendo casa de Deus só na igreja local, não. Né? E é bom porque quando nós temos 2 cultos, né, os 2 cultos dão uma esvaziada. Está vendo a quantidade de cadeiras vazias em relação aos domingos normais? Porque muitas pessoas vieram no culto da manhã. Mas eu estou com muita tendência, e estou falando isso para a equipe pastoral, de fazermos isso todo domingo. Né? Para quê? Para nós esvaziarmos os 2 cultos, para termos a sensação de que tem lugar, né? E de que muita gente pode ser trazida para ser a igreja local, o canal, que a igreja em si mesma não é nada, mas ela pode ser o canal para que o reino de Deus se estabeleça na vida de muitas pessoas e na vida de muitas famílias. João 14, que nós conhecemos muito bem, não Lucas 14 que está aí, João 14. Jesus Cristo diz assim, vou para junto do Pai, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, porque na casa de meu Pai, o quê? Há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A ideia é, sempre há lugar. Pode levar o reino de Deus para outras pessoas, porque sempre há lugar. Diante de tudo isso que nós falamos, o reino de Deus significa ter prazer em fazer a vontade de Deus. Significa esperar o reino, ora vem, que vai se manifestar de maneira plena e completa. Somos agentes e aguardamos a completude do reino com muita esperança. O reino de Deus não pode ser medido quanto à extensão territorial nem quanto ao tempo. A vitória é certa e a implantação deste reino já está garantida por Cristo Jesus. Portanto, o reino do Senhor virá. E eu vou completar dizendo algo que você conhece muito bem. Antes de eu passar para o segundo ponto será bem mais curtinho, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz que o reino de Deus, que já está estabelecido voluntariamente no seu coração, você disse para o Senhor voluntariamente assim, eu quero que o Senhor estabeleça o teu reino aqui. Como isso é bom. Mas a Bíblia diz que um dia, o reino dele vai ser estabelecido de qualquer maneira para todo mundo. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Os poderosos vão se curvar diante do Senhor. Os ateus vão se curvar diante do Senhor. Todo joelho, não é alguns não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória
de Deus Pai. Mas famílias irresistíveis que vão continuar a vida, não é, brilham como a luz. E o texto bíblico é esse aí, que nós conhecemos tão bem. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que esse texto nos ensina? Vós sois a luz do mundo. Todos vocês sabem o que é um blackout, popularmente no Brasil, apagão. O que significa esse apagão? É o corte temporário de energia. Aí o corte temporário de energia causa transtornos durante o dia e escuridão durante a noite. Como que esses cortes surgem? Pode ser por danos nos equipamentos, falha humana, não é? Pode ser por algum curto, pode ser por causa de uma catástrofe, algum evento da natureza que provoca isso, não é? Enfim, pode ser até voluntariamente. Existe blackout que é voluntário, provocado. Não é espontâneo, mas é provocado por alguma finalidade. Contudo, o impacto que o blackout causa pode ser curtinho, de 5 minutos, como aconteceu em 2007, 2009, com blackouts, né, mundiais. Pode ser curtinho, 5 minutos, mas é o suficiente para trazer grandes danos para a sociedade. Danos na área da água, danos na área da temperatura, danos na área do trânsito. Tem muitos transportes em alguns estados, em alguns países que são elétricos. O trânsito nas grandes vias, com grande fluxo, fica impraticável nos momentos de rush, quando não tem energia, vocês sabem muito bem disso. É um caos no trânsito. Enfim, e os prejuízos econômicos das indústrias, das empresas, que acabam perdendo muito porque não conseguem produzir o que eles produzem normalmente com a energia. Enfim, o setor econômico também é gravemente afetado. Agora, se a população sofre com esses blackouts, né, com esses cortes de energia, o que Jesus quis dizer quando ele disse assim: vós sois a luz do mundo? Você sabe como é que o mundo não vai andar em trevas? Se a igreja cumprir o papel de brilhar a luz de Cristo neste mundo. Não é? E isso é grave. É grave porque ser luz do mundo significa nada mais, nada menos do que trazer para este mundo a possibilidade de enxergar Jesus, de ver Jesus. Quando nós não cumprimos a nossa missão, o mundo vive esse blackout espiritual. E aí nós vamos aprender para a gente tirar algumas conclusões e fechar esta palavra de hoje à noite, que nós somos chamados por Jesus neste texto do Sermão da Montanha para ser a luz do mundo, refletindo Ele próprio. A luz verdadeira é Jesus. Você não tem luz própria, assim como os satélites não têm luz própria. Você reflete a luz de Cristo, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ah, a vossa luz, você tem luz? Não. Você só tem luz quando você tem Jesus em você, porque Ele sim disse em João: eu sou a luz do mundo. E você brilha a luz de Jesus diante das pessoas. É como um espelho que reflete, é como um satélite que reflete. O que Jesus está dizendo é assim: vocês precisam refletir a minha luz, não tem outra forma do mundo me enxergar, não tem outra forma do mundo se enxergar, até mesmo enxergar a própria realidade do mundo, a não ser através de Jesus. Eu sou a luz do mundo, e você é chamado para brilhar esta luz que é Jesus Cristo. A segunda lição que nós aprendemos é que o Espírito Santo é a chama que arde continuamente.
Aqui é a figura que está aí nesse desenho que nós colocamos de uma candeia. A candeia, que diz que não se acende a candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Mas você acende a candeia, coloca ela num lugar estratégico, até mesmo porque não havia fartura de candeias naquela época, para que naquele lugar alto e estratégico, toda a casa pudesse ser iluminada. Mas no Velho Testamento, a candeia iluminava o templo. Também no lugar estratégico. E você sabe qual era uma das funções do sacerdote naquela época? Não deixar a candeia apagar. Essa era uma das missões do sacerdote. Portanto, o sacerdote não podia descuidar. Ele tinha que ir lá na candeia para ver se estava faltando azeite. Quando a candeia estava com um pouquinho azeite, ele completava para que a luz ficasse constantemente alimentada, funcionando. Quando o texto diz que a nossa luz precisa brilhar continuamente, o que isso significa? Significa que a chama precisa ser alimentada. E a pergunta é: como que eu alimento a minha chama? O Espírito Santo é a chama que arde continuamente. Se eu quero alimentar a chama, eu preciso lembrar que azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. E se eu quero alimentar a chama da luz que vai brilhar, eu preciso do Espírito Santo na minha vida constantemente. Jesus contou uma parábola das 10 virgens. Lembra dessa parábola? As 10 virgens estavam esperando o noivo, né? Mas quando foi chegando tarde da noite, 5 delas disseram: nossas lâmpadas vão se apagar. E se a lâmpada apagar e o noivo chegar, não tem jeito, né, de entrar para as núpcias. Então vamos na cidade para comprar azeite para as nossas lâmpadas. Só que quando elas saíram, o noivo chegou. As 5 que estavam prudentemente preparadas com azeite, a parábola de Jesus, foram recebidas para as bodas. As outras 5 perderam, porque não estavam com azeite. Isso me fez lembrar do reverendo Aristóteles, saudoso Aristóteles, que gostava de compor músicas. E ele compôs uma música sobre a parábola das 10 virgens, e tem uma parte da música que diz: as nossas lâmpadas sem azeite, ó que fracasso, quanto embaraço sobre nós há de cair. Ranger de dentes e chorar, quanto embaraço, é o melhor que sobre nós poderá vir, né? As nossas lâmpadas sem azeite, ó que fracasso. Não vou entrar para as bodas. Como é que eu mantenho a minha lâmpada acesa? Com o azeite do Espírito Santo na minha vida. Manter o Espírito Santo na minha vida. Portanto, meus queridos, a chama precisa ser alimentada e o azeite é símbolo do Espírito que vai fazer com que o meu candelabro não se apague nunca. E terceiro e último ponto: famílias irresistíveis brilham para guiar a sociedade no caminho certo. Esses dias atrás eu estava ouvindo um debate dizendo, isso é coisa científica, né? Mas dizendo que não existe escuridão, existe ausência de luz, não é? Ausência de luz. Você sabe que se o mundo sofreu um blackout, se há escuridão e trevas densas na sociedade, é porque a igreja não está cumprindo o papel dela de ser luz. Tem hora que eu me preocupo com esse sermão da montanha, porque de certa forma, a igreja é culpada de tudo que acontece. De certa forma é. A Bíblia diz assim: nós somos o sal da terra. Qual é a propriedade do sal? Preservar. Antigamente não tinha geladeira, salgava-se para preservar. O sal dá sabor, tempera, né? O sal também arde na ferida, era usado como antibiótico, era usado para como tratamento, e até hoje as pessoas, né, de vez em quando você pega um antigo e diz: sua garganta está ruim, faz um gargarejo com água morna e sal. Às vezes não precisa nem colocar mais nada, alguns põem umas gotinhas de vinagre. Você vê essas receitas caseiras, o sal como uma espécie de antibiótico. E aí a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra. Você pode culpar uma carne que apodreceu porque o sal não cumpriu o seu papel de preservá-la? Então, por que o mundo está do jeito que está? Será que nós, como igreja, não temos uma grande parcela de culpa por não estarmos brilhando como deveríamos brilhar? Por não estarmos temperando, salgando e preservando como deveríamos preservar?
Muitas vezes a igreja entra na dança e comete os mesmos erros que a sociedade em geral comete. Ao invés de dar luz para a sociedade, dá mau exemplo. Ao invés de preservar e temperar, a igreja acaba perdendo a sua propriedade. A Bíblia diz que o sal que perde o sabor não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Não serve para nada. Para que serve um sal sem sabor? Não é? Nem de objeto de pavimentação ele presta. Portanto, brilha a vossa luz para que o mundo tenha direção. A ausência da luz dos cristãos faz com que o mundo perca a direção, não sabe para onde ir. Caos na família. Ah, mas aí você fala assim, bom, a família conservadora, a família tradicional precisa ser resgatada. Mas quem é que vai resgatar essa família? A sociedade? A sociedade quer aprovar modelos de família que a Bíblia não aprova. A sociedade não vai falar de família conservadora e original. Aquela família que Deus fez desde o princípio de tudo, né? Um homem e uma mulher dizendo, vocês vão ser pai de muitos. Não, essa família, pela sociedade, vai ser banida, se brincar da sociedade, porque cada dia o bombardeio é maior. Quem tem que lutar para preservar é a igreja. O mundo está sem luz. Se a igreja não brilhar para este mundo, o caos vai se estabelecer. Os divórcios fora da igreja são muitos, mas infelizmente já são muitos dentro também. E isso é uma artimanha do inimigo para desvalorizar. Portanto, nós precisamos ser luz do mundo, farol para a sociedade, apontar o rumo até que Cristo volte. Agora, nós precisamos ser visíveis. Ser visíveis e ser irradiantes é o nosso papel. Não adianta a luz ficar debaixo da vasilha. Não é isso que o texto diz? A luz ficar escondida. Não. Luz escondida não brilha. Né? A luz tem que estar num ponto estratégico, visível, irradiante. A luz dela tem que penetrar, pervadir, invadir todos os ambientes. Né? Eu confesso para você, tem gente que gosta de penumbra. Eu não gosto nem de penumbra. Eu gosto é de claridade mesmo. Ah, mas assim, não, alguns momentos assim, bem curtinho, dá para poder fazer uma penumbrazinha, mas eu troquei as lâmpadas da cozinha lá de casa e pus essas lâmpadas novas de LED, aí as 3 de um lado clareia pra caramba, as outras 3 ficam mais ou menos assim, né? Aí eu chego lá, se tiver só as 3 de lá acesas, eu meto o dedão na outra e clareio o restante para ficar bem clarinho. Como que a luz faz bem, né? Como é gostoso um ambiente clarinho. Você é a luz do mundo. Brilha a luz sua para que o mundo saiba quem é você. Mas para a sua glória, o que o texto diz? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Né? Glória para mim? Não. Glória para o nosso Pai que está nos céus. Terminando, reflita. Você tem sido luz por onde você passa? Segunda pergunta. Cristo pode ser visto através da sua vida? Você brilha a luz de Cristo? Terceiro. Como podemos ser luz no mundo? Não é? Faça tudo com isso na cabeça. As boas obras que você fizer visa somente a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Queria que você orasse e celebrasse conosco a ceia hoje, com esse espírito de que, sem dúvida alguma, a morte de Cristo proporcionou para nós a possibilidade de nós podermos estar reunidos hoje e de podermos brilhar a luz de Cristo nessa sociedade. Amém? Eu queria celebrar a ceia nesse espírito, concluindo essa série Famílias Irresistíveis e pedindo graça de Deus para a gente poder praticar os princípios do reino, brilhar a luz de Cristo na sociedade e fazer
a manutenção necessária, pondo azeite o tempo todo. O azeite é encher do Espírito, é encher da palavra. O Espírito é uma pessoa, mas a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. O que significa isso? Significa eu ter mais do Espírito cada dia, para que a minha lâmpada permaneça acesa. Quando a gente vai deixando a palavra de Deus, deixando a comunhão dos irmãos, nós vamos perder o azeite, nós vamos perder a luz. De manhã eu lembrei do Antônio Elias, que estando aqui falando sobre avivamento, ele disse que o avivamento é equilibrado. É a brasa. Brasa é avivamento equilibrado. Fogo queima e não assa. Brasa sozinha apaga. Mas a brasa na comunhão, ela se mantém acesa e é esse o equilíbrio que o Senhor quer. E esse equilíbrio a gente encontra na palavra, a gente encontra na presença do Espírito Santo conosco. Amém? A ceia do Senhor será ministrada de maneira bem prática e simples, mas eu queria que você que não tem, se você quiser ir buscar, nós temos 2 mesas lá no fundo, ou então você dá um sinal que alguém traz até você o kit da ceia. Quem passou e não pegou, pode ir lá pegar, ou então pode pedir, dando um sinal que alguém leva até você. 2 mesas lá no fundo, nós temos a ceia, tá? O kit da ceia. Amém? Amém. Quero convidar o pastor Pedro para vir aqui e o pastor Nivaldo para vir aqui, pastor Zé Nilton. Vamos ter vocês aqui. O pastor Zé Nilton, coordenador aí praticamente do mês da família, né? Tivemos tantos eventos nesse mês, palestras, etc. Mas apesar de ter esses 3 pastores aqui na frente, eu gostaria de convidar a Lidiane para ficar. Pode vir a orar? Queria que a Lidiane viesse aqui, uma voz feminina, para orar. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E depois nós queremos que o pastor Zé Nilton faça uma oração antes da bênção. Com a oração dele, como coordenador desse mês, nós estaremos encerrando o mês da família. Amém? Mesmo assentado, curva a sua cabeça e acompanhe esta oração, consagrando este momento da ceia ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça e paz, Senhor, por esse momento na Tua presença. Graça e paz, Senhor, por estarmos aqui nesta comunhão, ó Senhor, em memória ao que o Senhor nos ensinaste, ó Deus. Pai, que possamos estar, Senhor, em sintonia, ó Pai, com tudo que o Senhor nos trouxe como referência de família, com tudo que o Senhor nos ensinou, ó Pai, que o Senhor espera de nós como pais, como filhos, como avós, Senhor. E que com este mês da família, Senhor, onde podemos ter várias mensagens importantes, Senhor, para de fato entendermos o quanto precisamos ser irresistíveis, Senhor, diante deste mundo. Que o Senhor possa realmente nos purificar de todo o mal, de todas as tentações, Senhor, deste mundo. Amém. E que neste momento, Senhor, possamos nos lembrar de todas essas palavras que foram ministradas ao longo desse mês, ó Pai, e em comunhão e em gratidão mais uma vez por todos os teus ensinamentos, Senhor. Amém. Obrigada por estarmos aqui juntos, Senhor, lembrando, Senhor, Amém. a graça que o Senhor tem pelas nossas vidas. Amém. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, Amém. Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Pastor Nivaldo vai estar ministrando o pão e depois o pastor Pedro ministrando o cálice. Aí no intervalo de cada ministração a gente vai cantar com o ministério, para dar aquele tempo para você fazer a sua oração pessoal, tá? Você recebe a ministração e aí então você ouve a música ou canta junto se você quiser,
mas nesse é o momento de você fazer a oração pessoal ao Senhor, depois da participação do pão, aí o intervalo, depois na participação do cálice também. A palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, durante aquela festa, aquele jantar, ele tira da mesa um pão e ele parte aquele pão, ele reparte para com seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos trazer à nossa mente a memória daquilo que Jesus fez por nós, do que o corpo de Jesus sofreu por nós, neste momento, tomando o pão. Comamos. Obrigado, Senhor, por esse momento, que ao participarmos desse pão, símbolo do corpo do teu Filho amado Jesus Cristo, esse pão comum, que neste momento foi consagrado para esse memorial, possamos trazer na nossa lembrança aquele sacrifício, e que Jesus, o pão da vida, é aquele que nos alimenta espiritualmente. Amém. Amém, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor. Aleluia, ore ao Senhor. E uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Vamos ser ministrados no cálice. Semelhantemente, depois do pão, ele pegou o cálice e disse: este é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso, bebei, em memória de mim. O sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário é aquele sangue que nos dá vida, essa nova criatura que nós nos tornamos ao recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Essa nova criatura precisa ter na sua vida, correndo em todo o seu ser, o sangue de Jesus. Isso é importantíssimo. E sem o sangue de Jesus na nossa vida, nós não subsistiremos enquanto vidas espirituais, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. O pão, ele alimenta o corpo, mas esse corpo espiritual precisa também do sangue de Jesus, porque o sangue é vida. Por isso a ceia do Senhor é um sacramento lindo, maravilhoso, e poderíamos estudar esse sacramento durante muito tempo, e que nessa noite nós sejamos alimentados com o pão da vida para nossa alma, essa nova criatura, e que o sangue de Jesus possa correr, possa jorrar em nossas veias aí, fazendo a comparação com o nosso corpo
físico, humano e terreno. Portanto, bebamos todos o símbolo do sangue de Jesus. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo amor, pela bondade, tua misericórdia, mais Senhor. que uma voz, Muito obrigado, Senhor. Em nome mais de que Jesus. um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Amém. Nós queremos então agradecer os visitantes, desejar a todos uma boa semana, que sejamos famílias aí fortes e irresistíveis em Cristo Jesus. Eu quero agradecer o pastor Zé Nilton, ele pensou no tema, organizou as coisas, correu atrás, tivemos eventos, junta à panela, palestras, né? Muitas coisas que aconteceram e nós louvamos a Deus por isso. Eu quero pedir que ele faça uma oração, impetre a bênção e encerre esse mês da família. Aí eu convido todos para ficarem em pé. Senhor, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor já tem estabelecido para cada um de nós na eternidade. Muito obrigado, ó Deus, porque nós vivemos e existimos porque o Senhor nos fez com um propósito muito lindo. E nós somos de fato uma obra de arte do Senhor. Nós somos uma escultura do Senhor desenhada no teu coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos junta neste momento como a família do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá essa concepção que pertencemos e somos da tua família. E o Senhor fez nascer isso no nosso coração e nos escolheu também para que pudéssemos formar uma família na terra com pessoas semelhantes ao Senhor, com filhos semelhantes ao Senhor. Uma família piedosa, uma família adoradora, uma família cheia de graça, uma família que ama ao Senhor. Muito obrigado porque nós não somos perfeitos, porque nós somos seres humanos imperfeitos por causa do pecado. Mas como é maravilhoso nós buscarmos no Senhor essa perfeição. Buscarmos no Senhor as soluções que nós precisamos ter como homens e mulheres, como filhos, como esposos, esposas. Nós precisamos do Senhor. Sabemos que só estamos aqui por causa do Senhor, por causa das tuas misericórdias. E vamos dizer numa só voz nesta noite, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a sermos e a vivermos como uma família do Senhor aqui na terra.
Não porque somos perfeitos ou melhores, mas é porque temos um Deus perfeito. Um Deus que nos ama, um Deus que nos dá chance, um Deus que nos dá uma nova possibilidade de vida. Muito obrigado, Senhor. E foi o que nós vimos neste mês de maio. Quantas mensagens, palestras, leituras bíblicas, ó Pai, tudo voltadas para nós como família, como seres humanos. E queremos, ó Deus, realmente sairmos melhores, pessoas melhores. Esse é o nosso grande desafio, Senhor. Sermos melhores porque estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Então nós sabemos que nós vamos chegar naquele grande dia e que nós seremos completamente perfeitos, ó Deus. Oh Deus, não seremos mais pessoas corruptas, ó Pai, mas pessoas que viverão uma vida incorruptível na presença eterna do Senhor. Muito obrigado. E queremos como igreja e como família persistir na busca de vivermos uma vida de acordo da vontade do Senhor, vivemos uma vida que agrada o coração do Senhor, que possamos amar mais, que possamos doar mais, que possamos servir mais, que possamos compreender mais o outro, Senhor. Que possamos abrir mão de nós mesmos, ó Pai, em favor do outro, em favor da nossa casa, da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, Senhor. Que filhos possam abrir mão em favor dos seus pais, ó Pai. E tudo isso é pela graça do Senhor. Não é mérito humano, não é mérito nosso, é pelo Senhor. É o Senhor quem faz tudo isso acontecer nas nossas vidas. Obrigado por nossa igreja, ó Pai. Continua nos abençoando, nos desafiando como igreja, Senhor. Nós queremos de fato, como igreja do Senhor Jesus na terra, poder contribuir em favor da família, do crescimento da família, da restauração da família, da edificação da família, Pai. Nós queremos isto, que o Senhor possa nos levantar como uma grande família, cada uma que tem um interesse genuíno pelo outro, ó Deus, e que possamos viver esta vida no Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, por todos os recursos que o Senhor tem nos dado como igreja, tudo aquilo que o Senhor tem favorecido a nós, as facilidades, as coisas que aconteceram. Muito obrigado. E nós só atribuímos ao Senhor todo o louvor e toda a glória. É para o Senhor, não é para nós. Nós somos aqui uma igreja servidora do Senhor. Nós somos tuas servas, Senhor. Oh Deus, nós somos servos do Senhor. Oh Deus querido, como igreja, não queremos fazer nada além daquilo que seja necessário, imprescindível e que venha alegrar o teu coração. Nada mais, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor aqui na terra, com a nossa vida, com a nossa família, mesmo limitados como somos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito da promessa seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com a sua família, seja com todos os remidos do Senhor na face da terra. Saia daqui com a bênção do Senhor, com a paz do Senhor, e que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.